Pessoal, aqui quem fala é o professor Fabiano. Vamos para mais uma videoaula agora sobre instrumentos ópticos. Então, pessoal, até o momento estudamos os componentes ópticos como espelhos, lentes, de forma isolada. Nossa atenção agora será voltada para sistema mais complexo, que envolve dois ou mais componentes de instrumentos ópticos, como por exemplo a máquina fotográfica, telescópio, microscópio. E nosso primeiro instrumento a ser estudado é a lupa, conhecido também como microscópio simples. Ela auxilia na observação de pequenos corpos com maior riqueza de detalhe. Esse instrumento é constituído com uma lente convergente, que forma uma imagem direita, virtual e maior do que o objeto. Para que isso ocorra, o objeto tem que estar entre o foco e a lente. Daí, quanto mais próximo a lente tiver do objeto, maior vai ser a imagem. Outro instrumento bastante conhecido é a máquina fotográfica. Ela é um dispositivo que capta a imagem em filmes fotográficos ou em sensores de gravação digital. A origem das máquinas fotográficas está na câmera escura, que já é estudado por nós. As diferenças encontram-se na presença da lente convergente, chamada de objetiva, para focalizar com mais nitidez, e no registro permanente da imagem, ou seja, na fotografia. Os raios de luz que penetram na máquina fotográfica atravessam a lente, convergem para o foco e impressionam o sensor que registra a imagem colocada após o foco. A imagem ela é invertida, menor e real. Os instrumentos ópticos de projeção são montados para conjugar sobre uma tela ou um anteparo a imagem real do objeto. A fonte de luz é colocada sobre o foco do espelho esférico e refletor. Os raios de luz paralelos provenientes do espelho passam pelo condensador óptico, gerando um feixe cilíndrico estreito, cuja luz intensa atinge a película. A objetiva, situada no canhão móvel e formado por uma ou mais lentes, conjuga uma imagem real, ampliada e invertida, para ser focalizada na tela. E quando os detalhes de ampliação da lupa são insuficientes, é possível recorrer a um aparelho com maior recurso, como é o caso do microscópio composto. Vamos representar um exemplo simples no qual há duas lentes convergentes. A lente através da qual se observa é denominada ocular, e a que está próxima ao objeto é a objetiva. Note que o objeto, ao ser colocado entre o ponto principal P e o foco objeto da primeira lente, conjuga a primeira imagem, que a gente chama de I1, ampliada, real e invertida. Essa imagem que forma entre a ocular e o foco objeto da segunda lente passa a ser objeto em relação à lente ocular. Dessa forma, a ocular conjuga uma imagem I2 ampliada e virtual. A distância entre as duas lentes precisa ser muito bem determinada para que o microscópio tenha um funcionamento correto. Estabelecendo uma comparação simplificada, podemos dizer que a lente ocular tem uma função semelhante à da lupa, ao ampliar a imagem I1 que havia sido produzido pela objetiva. A luneta é um instrumento óptico destinado à observação de objetos que estão localizados a distâncias consideradas muito grandes. A observação dos astros é uma situação que requer a utilização da luneta denominada astronômica, ou telescópio refrator. Esse tipo de luneta tem elementos estruturais
semelhantes ao de um microscópio composto, ou seja, é constituído de duas lentes, a objetiva e a ocular. Repare no esquema seguinte como se forma a imagem em relação à objetiva e à ocular, no caso da luneta astronômica. Enquanto a ocular apresenta uma distância focal considerada pequena, da ordem de centímetros, a objetiva tem distância focal da ordem de metros. Assim, a imagem I1 fornecida pela objetiva é real e invertida, e está no foco imagem da objetiva. Essa imagem I1 passa a ser objeto para ocular, que conjuga a imagem I2, ampliada, virtual e invertida. Podemos medir esse aumento dividindo o foco da objetiva sobre o foco da ocular. O telescópio refletor e a luneta astronômica funcionam de forma semelhante. No caso do telescópio, para que não ocorram as aberrações produzidas pelas lentes, é feita a substituição da lente objetiva por um espelho côncavo. Dessa forma, os raios de luz emitidos pelo astro observado incidem sobre o espelho e dão origem à sequência de imagens representada no esquema a seguir. Então, os raios de luz que vêm do astro incidem no espelho côncavo, é refletido para um espelho plano. Este forma uma segunda imagem, que é ampliada pela lente ocular, formando uma terceira imagem, virtual. Um tipo de telescópio refletor tem sido utilizado por observatórios mundialmente conhecidos e importantes para o desenvolvimento da astronomia. Nosso primeiro exemplo é: deseja-se observar um objeto de 1 milímetro através de um microscópio. O objeto está a 4,2 mm da lente objetiva e a distância que a separa da lente ocular é igual a 90 mm. A distância focal da lente objetiva vale 4 mm e da ocular 9 mm. Determine. Letra A distância a partir da lente objetiva, que se formará a primeira imagem do objeto. Letra B, o tamanho dessa primeira imagem. C, a distância a partir da lente ocular, que se formará a segunda imagem do objeto. Letra D, o tamanho da segunda imagem, e é o aumento linear desse microscópio. Então, na letra A temos o foco da lente objetiva, que é 4 mm, o foco da lente ocular, 9 mm, a distância do objeto para a primeira lente, que é de 4,2 mm, e a distância entre as duas lentes, que é de 90 mm. Então, a gente pode usar a equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí, vamos usar ela para os estudos, para a análise da primeira lente, que vai ficar 1 sobre o foco da lente objetiva, 1 sobre a distância do objeto para a lente objetiva, mais 1 sobre a distância da imagem para a lente objetiva. Então, vai ficar 1 sobre 4, que é o foco da lente objetiva, é igual a 1 sobre 4,2, que é a distância do objeto para a primeira lente, mais 1 sobre P', que é o que a gente quer saber, a distância da imagem para a primeira lente. Então, resolvendo isso, a gente vai encontrar 84 milímetros. Lembrando que todos os valores estão em milímetro, logo o resultado também vai ficar em milímetro. Na letra B, o tamanho da primeira imagem é obtida por. A gente também pode usar a equação do aumento linear, que é I sobre O igual a menos P' sobre P. Então, tudo isso analisando para a primeira lente, que vai ficar I1 sobre O igual a menos P'1 sobre P1. Então, ele quer saber o tamanho da imagem 1. Então, vai ficar I1 sobre 1, que é a altura do objeto,
igual a menos P'1, que a gente achou na letra A, sobre a distância do objeto para a primeira lente, que é de 4,2 milímetros. Resolvendo isso, vai ficar a altura da imagem, da primeira imagem, formada pelo microscópio, vai ser invertida, que é negativo, de 19 milímetros. Na letra C, a distância da primeira imagem à lente ocular. Então, agora a gente vai ver qual seria a distância da imagem, da primeira imagem, para a segunda lente. No caso, como ela vai formar dentro do microscópio, a gente vai pegar a distância entre as lentes, que é D, menos a distância da imagem para a primeira lente. Isso vai ficar 90 menos 84, ou seja, a distância da imagem para a segunda lente é de 6 milímetros, que vai ser para a gente agora, a imagem 1 vai ficar como um objeto para a segunda lente, ou seja, esse 6 milímetros é a distância do objeto para a segunda lente. Então ele quer saber a distância da segunda imagem, a lente é obtida por. Ele quer saber agora quem vai ser a distância da imagem que vai ser formada por esse objeto, que é a imagem 1, vai ser formada, vai servir como objeto para a segunda lente, e a segunda lente vai formar uma segunda imagem. E aí ele quer saber qual é a distância dessa segunda imagem. Usamos agora a equação de Gauss, que é 1 sobre F, igual a 1 sobre P, P2, que agora vai ser a segunda lente, mais 1 sobre P2', que é a distância da imagem para a segunda lente. Então, substituindo os valores, você tem 1 sobre o foco da lente ocular, que é 9 milímetros, é igual a 1 sobre a distância do objeto para a segunda imagem, que a gente determinou que é de 6 milímetros, mais 1 sobre P'2, que é a distância da imagem para a segunda lente. Resolvendo isso, a gente vai encontrar também uma imagem invertida, que o valor ficou negativo, de 18 milímetros. Na letra D, o tamanho da imagem final é dado por. Novamente, vamos usar a equação do aumento linear, que é I sobre O. Nesse caso, o O vai ser o tamanho da primeira imagem, igual a menos P'2 sobre P2. P'2 é o resultado que a gente achou na letra C, que é de menos 18 milímetros, sobre a distância do objeto, que a gente também achou na letra C, que é de 6 milímetros. Substituindo, vai ficar I2 sobre menos 19 é igual a menos 18 sobre 6. Então, esse resultado aí vai dar menos 57 milímetros. O aumento linear desse microscópio é dado por o aumento da lente objetiva vezes o aumento da lente ocular, que vai ser o aumento da lente objetiva é o tamanho da imagem 1 sobre o tamanho do objeto, vezes o aumento da lente ocular vai ser menos I2 sobre I1. E aí a gente vai ter, substituindo os valores, vamos ter aqui menos 19 sobre 1 é igual a vezes 57 sobre menos 19. Então, podemos simplificar esse menos 19 com esse menos 19. Então, vamos encontrar
que esse microscópio tem um aumento linear à imagem final de 57 vezes o tamanho original do objeto. Analisando o olho humano como sistema óptico, podemos representá-lo por meio de um esquema, no qual a lente do olho, que fica na parte frontal, pode ser considerada aproximadamente como uma lente biconvexa. Temos a retina, que fica na parte do fundo do olho, serve como um anteparo sensível à luz. O cérebro recebe, por intermédio do nervo óptico, as sensações luminosas captadas pela retina. Como o índice de refração da lente do olho é maior do que do meio, ela se comporta como uma lente convergente, projetando na retina uma imagem real, invertida e menor. Devido às possíveis anomalias do olho, há casos em que a acomodação visual não ocorre plenamente e a imagem não é vista com nitidez. Esses são os problemas de visão, como a miopia, hipermetropia, a presbiopia, entre outras. Para entender, é preciso saber que a visão nítida do objeto para um olho normal se dá quando se encontra a uma distância que varia do ponto remoto e do ponto próximo. Para o olho normal, o ponto próximo, que é a posição em que a pessoa vai fazer o máximo, forçar o máximo possível para enxergar objetos com nitidez, é em torno de 25 centímetros. Já o ponto remoto é a posição em que a pessoa vai fazer menos esforço para visualizar objetos com nitidez. A miopia apresenta um alongamento do bulbo do olho quando comparado com o comprimento normal, fazendo que a imagem do objeto não se forme sobre a retina, e sim antes dela, produzindo uma imagem sem nitidez. A pessoa com miopia enxerga bem os objetos que estão próximos a ela, porém tem dificuldade em ver nitidamente aqueles objetos que estão distantes. Isso ocorre porque o ponto remoto se forma a uma distância finita e não infinita, como deveria ser no caso se fosse normal. O uso da lente divergente como recurso corretivo visa posicionar a imagem de um objeto do infinito sobre o ponto remoto do olho míope. Dessa forma, para um objeto no infinito, a lente divergente produz uma imagem direita e virtual, cuja distância do olho corresponde à distância do ponto remoto. Daí, a distância do objeto ficaria no infinito e a distância da imagem ficaria no ponto remoto. Se a gente utilizar a lei de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', podemos simplificar para uma pessoa que tem miopia a função como sendo 1 sobre F igual a 0, como P tende ao infinito, então
1 sobre P vai tender a zero, mais 1 sobre menos PR, que é o ponto remoto. Isso vai ficar o foco de uma pessoa que tem miopia. Para saber, basta medir o ponto remoto dela. E aí encontra-se o foco de uma pessoa miopia. A pessoa com hipermetropia tem um encurtamento do bulbo do olho, quando comparado ao comprimento normal. Também, neste caso, a imagem não se forma sobre a retina, e sim depois dela, projetando uma imagem sem nitidez. A correção desse problema de visão é feita com o uso de uma lente convergente. A pessoa com hipermetropia tem dificuldade para ver com nitidez os objetos que estão próximos a ela. Isso se deve ao fato de o ponto próximo se posicionar a uma distância maior do que 25 centímetros. O uso da lente convergente, nesse caso, pretende que a imagem de um objeto colocado a 25 centímetros seja conjugado pela lente no ponto próximo. Dessa forma, a distância do objeto fica em torno de 25 centímetros, já a distância da imagem fica a menos o ponto próximo. E aí, aplicando a equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', vamos encontrar 1 sobre F igual a 1 sobre 0,25 em metros, mais 1 sobre menos PP, que é a distância do ponto próximo. As pessoas que têm visão normal, geralmente após os 45 anos de idade, começam a ter dificuldade para ler de perto ou ver nitidamente objetos próximos a ela. Esse problema é conhecido como presbiopia ou vista cansada, embora a visão dos objetos distantes permaneça nítida. O mesmo não acontece com objetos próximos. Para corrigir esse problema, podemos usar lentes convergentes. A deformidade da córnea, ou o fato de a córnea não apresentar forma esférica, ocasiona a formação das imagens sem nitidez sobre a retina. A visão obtida por objetos parece estar sombreada ou borrada, o que caracteriza uma anomalia da visão denominada de astigmatismo. O procedimento para corrigir o astigmatismo é feito com o uso de lente cilíndrica. O daltonismo, conhecido também como cegueira para as cores, embora não seja considerado uma deficiência visual de grande significado, apenas aproximadamente 0,5% da população feminina e 10% da população masculina impossibilita a execução de algumas atividades. Podemos ver aqui uma imagem e testar se você está com daltonismo. Para uma pessoa que tem uma visão normal, consegue ler o número 74. Já uma pessoa que tem daltonismo verá o número 21. Essa deficiência é hereditária, caracterizada pela dificuldade para distinguir certas cores, particularmente o vermelho e o verde. Exemplo 2. Geralmente as pessoas saem do consultório médico dizendo que o grau da lente dos óculos, a expressão correta usada pelos oftalmologistas é dioptria e numericamente corresponde ao inverso da distância focal da lente, medida em metros. Com base nessa informação, determine o grau de lentes usadas em óculos que projetam a imagem de um objeto distante
em uma tela que fica a 40 centímetros da lente. Então, sendo a distância focal de 40 centímetros, que em metros fica 0,4, sabendo-se que a vergência é o inverso do foco, então vai ficar 1 sobre 0,4, que dá 2,5, que pode ser dioptria ou 2,5 graus. Exemplo 3. A miopia é um dos problemas de visão que estão relacionados à acomodação visual. Para entendê-la, é preciso saber que, para um olho normal, a visão nítida de um objeto se dá quando ele se encontra a uma distância que varia do ponto remoto ao ponto próximo. Para um olho normal, o ponto próximo está a 25 centímetros do olho, enquanto o ponto remoto está posicionado no infinito. Analise a situação de um jovem que é míope e seu ponto remoto está localizado a 25 centímetros de seus olhos, e determine o tipo de lente corretível que deve ser usada, a distância focal e a vergência da lente usada. Na letra A, o caso da miopia, a correção é feita com lentes divergentes. Por quê? Porque uma pessoa míope tem um olho mais prolongado e aí a imagem é formada antes da retina. A lente convergente faz com que essa imagem seja afastada, projetada na retina. A distância focal é a própria distância do ponto remoto. E aí temos que F vai ser igual a menos D, ou seja, F é igual a menos 25 centímetros. Logo, a vergência vai ser 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 0,25, ou seja, vai ter uma vergência de menos 4 dioptria.